Salve, salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa 11ª semana de estudos em casa. Eu sou o professor William e já estamos juntos aí há mais de 70 dias nessa parceria e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de função quadrática. E se liga só, o nosso assunto de hoje ele vai ficar girando em torno do vértice da parábola, que como vocês sabem é o gráfico da função quadrática, beleza? Então é o seguinte, pessoal, então vamos considerar aí uma função quadrática, tá? Uma função quadrática que tem a seguinte lei de formação: f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá? Então vamos considerar essa lei de formação aqui, o gráfico dela, o esboço do gráfico dela, eu acabei de fazer aqui para vocês. E aí é o seguinte, nós vamos tentar inicialmente, aqui na nossa aula, determinar quais são as coordenadas do vértice dessa parábola, tá ok? Então, o que a gente já sabe fazer até agora? Nós sabemos descobrir quais são os pontos em que essa função intersecta aqui o eixo x, que são os famosos zeros dessa função, tá ok? Então, vamos determinar primeiro esses zeros e aí vamos ver o que a gente pode fazer, né? Ou como que a gente pode chegar ali, então, na coordenada x do vértice dessa parábola e na coordenada y do vértice dessa parábola, beleza? Então vamos começar determinando esses dois pontos de intersecção aqui, tá? Como que a gente faz isso? Vamos lembrar lá como que a gente determina aí o zero da função quadrática. Então basta eu pegar essa lei de formação aqui e descobrir para quais valores de x que esse resultado aqui, que o f de x vai ser zero, tá? Então vai ficar assim: x ao quadrado menos 4x mais 3 tem que ser igual a zero. Basicamente é isso que a gente faz para determinar aí os zeros da função quadrática, beleza? Então o que acontece? Agora eu teria que resolver essa equação de segundo grau aqui para encontrar esses dois valores de x que nós estamos observando aqui, certo? E aí para resolver essa equação vocês podem resolver da forma que vocês acharem melhor. Pode usar a fórmula de Bhaskara, pode usar soma e produto, né? Ou qualquer outra estratégia aí que vocês conheçam, que vocês gostem de usar. Eu vou usar aqui a soma e produto, lembram-se disso? Né? O que é essa soma e produto? Então a soma e produto é o seguinte: nós temos que olhar para essa equação, tá? E pensar em dois números cujo produto seja o c, certo? Então dois números aqui, que um vezes o outro dê 3, e a soma deles dê o oposto do b, certo? Ou seja, nós temos que ter dois números aqui que multiplicados dão 3 e que somados eles resultam em mais 4. Então é o oposto do b. Que números são esses? Ora, pode ser aqui o 1 e o 3. Olha aí, ó. 1 vezes o 3 é 3 e 1 mais 3 é 4, que é o oposto do b. Então o x1 pode ser igual a 1 e o x2 igual a 3. Então esses aqui são os zeros dessa função. Se vocês resolverem utilizando a fórmula de Bhaskara, vocês vão chegar exatamente no mesmo resultado. x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Beleza? Então esses valores aqui, onde a função intersecta o eixo x, vão ser os pontos de coordenada. 1 para o x, aqui, e 0 para o y, e 3 para o x e 0 para o y. Então aqui é o 1 e aqui o 3. Tudo bem até aí? Então agora, pessoal, é a partir disso que a gente já sabe fazer, é possível a gente determinar aqui o vértice, né, dessa parábola. Entretanto, a gente tem que ficar atento a uma coisa, uma informação que vocês ainda não têm, que eu vou trazer agora aqui para vocês. E que vocês encontram também na página 46 do livro de vocês, que é a seguinte, né? Uma reta vertical que passe aqui, ó. Então, se nós considerarmos uma reta vertical que passe aqui pelo vértice dessa parábola, então essa reta ela vai ser chamada de eixo de simetria, ok? Por que vai receber esse nome de eixo de simetria? Porque a parábola ela vai ser simétrica a essa reta aqui, né, vertical, ou seja, essa reta paralela ao eixo y aqui e que passa pelo vértice da parábola. Então, a distância desse x do vértice aqui até esse ponto é a mesma distância até esse ponto. Então, a parábola sempre vai ter
dois pontos aqui, dois valores para x que vai resultar no mesmo y, tá? Então veja, para o x igual a 1 dá 0 para o y e para o x igual a 3 também dá 0 para o y. Então isso sempre vai acontecer, a parábola sempre vai ser simétrica em relação a essa reta, a esse eixo aí de simetria, tá ok? Por que é importante a gente saber fazer isso? Porque se a distância, né, do x do vértice até essa raiz aqui, né, até esse zero da função, é igual à distância do x do vértice até o outro zero aqui da função, como que a gente pode determinar essa coordenada x do vértice? Basta a gente calcular o meio do caminho aqui, certo? Então qual que é o meio do caminho entre 1 e o 3? Dá para fazer assim, olha. Então o x do vértice vai ser o quê? O 1 mais o 3, né? Vamos calcular a média aqui desses dois valores, dividido por 2. Então, 1 mais 3 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Então, a coordenada x do vértice dessa parábola aqui é 2. Tá? Por que 2? Porque está exatamente aqui no meio do caminho entre o 1 e o 3. Lembrando que a parábola ela vai ser simétrica em relação a esse eixo de simetria. Para mais detalhes em relação a isso, consulta lá a página 46 do livro de vocês. Então, vamos lá. Agora que eu já sei que o x do vértice é 2, então eu sei que a coordenada x desse vértice vale 2. Como que eu faço para descobrir a coordenada y? Ora, agora fica fácil, olha só o que a gente faz. A gente vai calcular o valor de y, ou seja, o valor da função, quando x for 2. Então não é para o x igual a 2 que eu tenho o vértice? Então eu vou descobrir que y é esse cujo x vale, ou melhor, quando x vale 2, tá ok? Então, o valor da função quando x vale 2 é o f de 2. Então a gente substitui no lugar do x aqui o 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes o 2, né, que é o x, mais 3, certo? Aí quanto que vai dar aí o f de 2, que vai ser o y do vértice? 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 3, certo? 4 menos 8 dá menos 4, mais 3 vai dar igual a menos 1. Então, esse cara aqui, né, isso implica que o y do vértice é igual a menos 1. Então, nós chegamos aí às duas coordenadas do vértice da parábola. O x do vértice e o y do vértice. Então, o x do vértice é 2 e o y do vértice aqui, ele é igual a menos 1. Bom, pessoal, mas existe uma forma bem mais prática aí, né, de a gente determinar então esse x do vértice e o y do vértice, né, as coordenadas aí do vértice dessa parábola. E vocês podem fazer isso utilizando essa fórmula que está aparecendo agora aí na tela de vocês, que é a seguinte, né, essas duas fórmulas, que o x do vértice vai ser dado por menos b sobre 2a e o y do vértice vai ser dado por menos delta sobre 4a, tá ok? Então, aí nessa mesma página que está aparecendo aí, na página 45, vocês podem ver em detalhes aí como que a gente chega nesses resultados aí, como que a gente chega nessas duas fórmulas, beleza? Então assim, pessoal, olha só como isso fica bem prático para a gente determinar. Então, no caso aqui dessa função que nós trabalhamos, quem que seria o a, o b e o c? Né? Então vamos lá, vamos escrever isso aqui primeiro, e aí a gente vai determinar então o x do vértice e o y do vértice usando essas duas fórmulas aqui. Então, o a, no nosso caso aqui, é o 1, né, é o número que multiplica aqui o x ao quadrado. O b é o número que multiplica o x, então no caso aqui o b é o menos 4. E o c é o cara que está sozinho aqui, é o termo independente, o c é igual a 3. Beleza? Aí então como que ficaria o x do vértice utilizando essa fórmula? Então, o x do vértice, olha que prático que é. É igual a menos b, menos o menos 4, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 1, certo? Então, vai ficar o quê? 4 sobre 2, que é 2. Beleza? Então, esse cara aqui é o x do vértice. E é o que a gente encontrou lá também, né, indo por aquele outro caminho lá, mais intuitivo ali, conhecendo essa ideia da simetria da parábola. Já o y do vértice, para a gente determinar ele, primeiro a gente tem que lembrar
né, o que é esse delta aqui? Como que faz para a gente calcular esse delta? Então, lembrando lá que o delta, ele é dado por, ó, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, ok? Então, quanto que seria esse delta aí? O delta vai ser igual a b ao quadrado, tá? Quem que é o b? O b é menos 4, então b ao quadrado vai ficar menos 4 ao quadrado, que é 16, beleza? Menos 4 vezes a vezes c. Então, 4 vezes o a, que é 1, 4 vezes 1, 4, vezes o c, que é o 3, 4 vezes 3, 12. Então, o delta vai ser 16 menos 12, portanto, o delta aqui vai ser igual a 4, tá? Então, o valor do delta aqui é 4, tá ok? Agora que a gente já sabe quanto que vale o delta, né? Acabamos de calcular aqui o valor do delta, nós podemos substituir simplesmente agora na nossa fórmula ali, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, ou seja, é igual a menos 4 sobre 4a, 4 vezes o 1, né? Já que o a vale 1, vai ficar então menos 4 sobre 4, e menos 4 sobre 4 é menos 1. E esse aí então vai ser o y do vértice. Então vejam, pessoal, o mesmo valor que nós encontramos também, substituindo o 2 aqui, que é o x do vértice, lá na lei de formação da função. Então vocês têm essas duas alternativas aí, né, para vocês poderem encontrar aí as coordenadas do vértice. Vocês podem usar uma, podem usar outra, podem misturar as duas. Por exemplo, eu acho que dá trabalho calcular o delta ali, né? É mais uma fórmula para lembrar e assim por diante, né? Então o que vocês podem fazer? Podem calcular o x do vértice, usando aí o menos b sobre 2a, e aí calculando o x do vértice, vocês substituem aqui na função e descobrem ali quem é o y do vértice, tá? Então não precisa ficar usando uma só ou a outra, pode usar as duas, pode misturar as duas também, beleza? Bom, pessoal, e agora que nós já sabemos determinar as coordenadas do vértice da parábola, que representa aí o gráfico da função quadrática, nós já temos condições de falar em máximo e mínimo da função quadrática, né? O que vai ser esse máximo e esse mínimo? É o maior valor, certo? O maior resultado da função aqui, né? O maior y, ou o menor y que eu vou ter aqui, dada uma função quadrática, certo? Então, por exemplo, ó, se a gente considerar essa primeira função quadrática aqui. Então, conforme eu vou atribuindo valores para x, olha o que acontece. Eu venho vindo aqui do menos infinito aqui, né? Então, eu vou atribuindo valores para x e o y ele vai aumentando, aumentando, até que ele chega nessa altura máxima aqui, ó, certo? Depois daqui, conforme o x vai aumentando, esse y ele começa a diminuir e vai indo cada vez mais para baixo, lá infinitamente, beleza? Da mesma forma aqui, né, só que daí vai acontecer o contrário, o que acontece? Se eu for aumentando o x aqui, olha, num primeiro momento, nesse caso aqui, o y ele vai diminuindo, ó, vai diminuindo, até que ele chega nesse ponto aqui, que é o menor valor que o y vai assumir nessa função. Daqui para frente, conforme for aumentando o x, ele começa a subir de novo e vai crescendo aí infinitamente conforme eu vou aumentando o x, ok? Então, nesses dois casos aí, né, que nós acabamos de ver, nós temos o exemplo do máximo de uma função quadrática, certo? E do mínimo de uma função quadrática. E só olhando aqui para o gráfico, né, nós conseguimos identificar o quê? Que esse máximo e esse mínimo eles vão estar justamente no vértice dessa parábola, né, no vértice da parábola que vai representar aí essa função quadrática, beleza? Então, quando a gente falar em máximo e mínimo de uma função quadrática, nós estamos falando do vértice dessa função, tá ok? E aí, uma coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, a concavidade da parábola. Então, quando eu tiver a concavidade voltada para baixo, ou seja, quando eu tiver o a menor que zero, o valor do a negativo, o que vai acontecer? Eu vou ter um ponto de máximo para essa função. Quando eu tiver o a positivo, né, o a maior do que zero, eu vou ter um ponto de mínimo, porque a concavidade, nesse caso aqui, vai estar voltada para cima. Tudo bem? Então, são essas as duas condições aí, né, que a gente vai ter. Ou vai ter um ponto de máximo, ou vai ter um ponto de mínimo. E para ver na prática aí algumas aplicações dessa análise do valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática, eu vou trazer para vocês aqui o exemplo que está lá na página 49 do livro de vocês, né, que traz a seguinte situação.
Tem um teatro aí de uma cidade que está com uma peça em cartaz e eles conseguiram fazer uma modelagem ali, né, da quantidade de pessoas que vão assistir essa peça, dependendo de como varia ali o preço do ingresso para esse espetáculo, né? Então, olhando aqui para essa equação, nós temos o seguinte, para essa função aqui, nós temos o seguinte, que a quantidade de pessoas, que é o x aqui, vai estar relacionada com o preço, que é o P, por essa relação aqui. Então, menos 5P mais 500. Então, olha que interessante aí, né? A gente está vivendo uma época aí falando bastante de modelos matemáticos e tal. Então, aqui a ideia é mais ou menos essa, né? O pessoal fez uma pesquisa aí e conseguiu chegar a essa expressão aqui, que dá uma aproximação da quantidade de pessoas que vão querer frequentar, né, o teatro, que vão assistir essa peça, dependendo do preço que vai ser cobrado, ok? Então, lendo aqui essa expressão, o que nós temos? Que quanto mais caro for, ó, quanto maior for esse P aqui, menos pessoas vão frequentar o teatro. Faz sentido isso? Com certeza, né? Quanto mais caro, menos pessoas se interessam ou têm condições, né, de assistir a peça. Beleza? Então, assim, ó, menos 5P, por exemplo, se o P for 0, se for de graça, quantas pessoas que iriam aí no teatro? 5 vezes 0, 0. Iriam 500 pessoas. Então é mais ou menos essa a ideia. Se for R$1, ia ficar menos 5 vezes 1, que dá menos 5 mais 500, 495. Então já 5 pessoas não iam ir assistir a peça se o preço fosse R$1. E notem que quanto mais alto esse preço, né, menos pessoas vão frequentar. Até chegar ao ponto de que, se esse preço P aqui for R$100, o que vai acontecer? Ó? Menos 5 vezes 100 ia dar menos 500. Menos 500 mais 500, 0. Então, se cobrar R$100, né, espera-se que não vá ninguém a essa peça de teatro. Então, tem que ser um valor ali, né, abaixo de R$100. Então, veja que interessante aí, né, que são os problemas envolvendo valores de máximo e mínimo de função. E é por isso, né, por ter esses contextos interessantes aí, que aparece bastante esse tipo de questão, especialmente em provas aí como o Enem. Tá? Então é bem comum aparecer aí problemas envolvendo máximo e mínimo de função, e falou em máximo e mínimo de função, uma das coisas que tem que vir na cabeça na hora é o vértice de uma parábola aí, é o máximo e o mínimo da função quadrática. Tá? Então essa é uma das saídas aí, né, normalmente que aparece. Tudo bem? Então vamos lá, vamos resolver aí, né, esses itens. Então no item B ali, ele pede para a gente escrever uma expressão ali, uma relação que represente a receita desse teatro, né, num dia ali de espetáculo ali, ou durante uma peça, né, para representar aí a receita desse espetáculo. O que vai ser a receita? Vai ser a quantidade de pessoas que frequentou vezes o preço, concorda? Então qual que é a receita para uma pessoa? É 1 vezes o preço, né? E de 10 pessoas? 10 vezes o preço, tá? Então é essa a ideia. Então qual que vai ser a receita aqui, considerando que a quantidade de pessoas é dado por essa fórmula aqui? Vai ficar da seguinte maneira. Então a receita aí, né, do teatro vai ser X, que é a quantidade de pessoas, né, vezes o preço, tá ok? Só que olha só, o X, né, a quantidade de pessoas, ela varia também conforme o preço. Então no lugar do X eu vou colocar essa relação aqui que nós encontramos, né, que vai nos dar aí uma estimativa da quantidade de pessoas. Então seria R igual a X, que multiplica... menos 5P mais 500, né, que é o X, que multiplica o P. Agora sim, menos 5P vezes P, então a receita vai ser igual a menos 5P ao quadrado, certo? E aqui, 500 vezes P vai ficar mais 500P. E aí? O que vocês estão observando aqui? Que tipo de relação que eu tenho? Que tipo de função que eu tenho aqui? Eu tenho uma função quadrática, certo? Então a receita aqui, né, o modelo matemático que a gente vai ter aí para representar a receita desse teatro vai ser uma função quadrática, né, em que P é o preço do ingresso e R vai ser a receita. Tudo bem até aí? Então chegamos nessa função quadrática. Aí, lá nos itens C e D, ele vai pedir para a gente o seguinte: qual é o preço que eu tenho que cobrar para que eu tenha
a maior receita possível para essa peça de teatro. Lembrando que o preço influencia na quantidade de pessoas que vai assistir. Então será que adianta cobrar o mais barato possível ou o mais caro possível para ter a maior receita? Será que é essa a ideia? Né? Quanto será que eu tenho que cobrar aí para eu ter de fato a maior receita? Tá? Então, lá no item C vai pedir o quanto eu deveria cobrar, qual é o valor do P, e lá no item D vai perguntar qual é essa receita, qual que é a receita máxima, né, que essa peça de teatro pode trazer ali para o teatro, tá ok? Eu não vou responder individualmente as duas, né, a C e a D, na verdade a C e a D não, desculpa pessoal, é a D e a E, né, a C pede para representar aí o gráfico dessa função. Então eu não vou fazer isso aqui com vocês, deixo aí como tarefa para vocês, representar o gráfico dessa função. Vai ser uma parábola com a concavidade para baixo. Eu vou fazer só um rabisco aqui, né, para a gente poder focar aí no x do vértice, no y do vértice, que é o que nós estamos vendo hoje, beleza? Mas façam aí a representação bonitinha aí, né, desse gráfico que vai ajudar vocês bastante aí a compreender essa ideia, tudo bem? Então, lá no item C vai pedir, né, para vocês fazerem esse gráfico e a partir desse gráfico que vocês responderiam o D e o E, tá? Que seria aí quanto que eu tenho que cobrar para ter a maior receita e qual que seria a maior receita, qual que seria o valor maior que eu conseguiria arrecadar aí, tá ok? O que eu vou fazer é responder direto lá a letra F, certo? Que a letra F ela diz assim, como que eu poderia determinar esses valores que vocês encontraram ali a partir do gráfico sem usar o gráfico? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Se eu tenho uma função quadrática aqui representando essa receita, então o gráfico dela vai ser uma parábola, tá ok? E aí, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para a concavidade dessa parábola. Se vai estar voltada para baixo, ou desculpa, para baixo, ou se vai estar voltada para cima. Se estiver voltado para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Se estiver voltado para baixo, eu tenho um ponto de mínimo. Tudo bem? Então vamos lá. Quem determina isso? É o A, é o valor que está multiplicando aqui a variável elevado ao quadrado, no caso aqui o P ao quadrado. Então, como eu tenho um valor negativo aqui, ó, menos 5, que está multiplicando o P elevado ao quadrado, então eu tenho que essa concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, a função que nos traria aí essa receita, ela seria algo mais ou menos assim, ó, né? Uma parábola com a concavidade voltada para baixo, beleza? Então, seria mais ou menos essa a ideia aí, ok? E em algum momento ela vai ter um valor máximo, beleza? Então aqui nesse eixo seria a receita e nesse aqui seria o P, né, o preço do ingresso. Então veja que se eu não cobrar nada, eu não ganho nada, certo? Ó, por isso que começa aqui no zero. Conforme eu vou aumentando o preço aqui do ingresso, eu vou aumentando a receita, até que chega num ponto aqui que é a receita máxima que eu vou conseguir ter, né? E esse ponto vai ser o vértice da parábola, tá ok? Então eu vou ter aqui um x para esse vértice e eu vou ter um y também para esse vértice, ok? Então aqui ó, x do vértice e y do vértice. E aí que vai uma coisa bem importante agora que eu vou dizer para vocês, pessoal. Vocês têm que saber interpretar de acordo com o que o problema está dizendo, o que representa o x do vértice e o que representa o y do vértice. Nesse caso aqui, quem é o x do vértice? É o preço que eu tenho que cobrar para ter a maior receita, beleza? E o y do vértice vai ser justamente essa maior receita, essa maior quantia que eu consigo arrecadar, tá ok? Então, a ideia é essa, falou em máximo e mínimo, já pensa no vértice, x do vértice e y do vértice. Aí vocês têm que ficar atentos para ver o que o x do vértice está representando e o que o y do vértice está representando. Então aqui, falou de ponto máximo, nem precisaria fazer esse gráfico aqui, eu só estou fazendo para esclarecer para vocês, né, o porquê que vai ser realmente o vértice da parábola que a gente vai procurar, tá ok? Mas já poderia resolver direto, falou em máximo e mínimo, a gente está falando das coordenadas do vértice da parábola, tudo bem? Então é o seguinte, pessoal, quanto que dá o x do vértice aqui nesse caso? Vamos lá, x do vértice, então vai ser x do vértice menos b sobre 2a, certo? Quem que é o b aqui nesse caso? O b é o 500. Então vai ficar menos 500 sobre 2 vezes o a. Quem que é o a? O a é o menos 5. 2 vezes menos 5 fica menos
10. Então, o x do vértice aqui vai ser o 50. Então, o preço que eu teria que cobrar aí por esse ingresso seria R$50 para eu ter a maior receita possível, tá ok? Então, aqui seria o 50 aí que a gente deveria cobrar, tá ok? E aí é o seguinte, se esse aqui é o valor que eu tenho que cobrar, né? Então eu tenho que cobrar R$50 para eu ter a receita máxima. Qual vai ser essa receita máxima? Quanto que eu vou ganhar quando eu cobrar esse 50 aí? Vai ser o y do vértice. Quanto que vai dar o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem é o delta mesmo? Vamos lá. Delta vai ser igual a b ao quadrado, então daria aqui 500 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 5, vezes o c. Só que o c, nesse caso aqui, é zero. Então, tudo isso aqui vai virar zero, certo? Ó, menos 4 vezes menos 5 dá 20. 20 vezes 0, 0. Então, vai ser o quê? 500 ao quadrado, que vai ser aí 250.000. Beleza? Então, 500 ao quadrado, 250.000. Então, aqui vai ficar menos 250.000, certo? Sobre 4A. Quem é o A? É o menos 5. Então, vai ficar 4 vezes menos 5, que dá menos 20, certo? Simplificando aqui esses zeros, nós ficamos com 25.000 dividido por... menos 25.000 dividido por menos 2, certo? E isso vai resultar aí em R$12.500. Então, essa daqui seria a receita máxima que eu poderia arrecadar com esse espetáculo, tá certo? Então, o valor que eu tenho que cobrar no ingresso para eu conseguir ter a receita máxima, R$50. O valor que eu vou arrecadar, o valor máximo que eu vou arrecadar, que é a receita, que é o R máximo aqui, é R$12.500, tá certo? Então, se vocês resolverem ali o item D e o item E desse exemplo aí que eu acabei de trazer para vocês, utilizando lá o gráfico que vocês vão construir lá na letra C, vocês vão chegar exatamente nesses valores aqui. X do vértice, R$50, que é o preço que eu tenho que cobrar, né? Chamei de X do vértice aqui, mas nesse caso seria o P do vértice, né? E o R do vértice, tá ok? Mas eu chamei aqui de XV e YV só para a gente manter aí o mesmo padrão para não confundir, tá? Então o X do vértice e o Y do vértice, ok? Então, falou de máximo e mínimo, estamos falando do vértice da parábola. E para fechar, pessoal, recomendo aí para vocês praticarem um pouquinho as atividades 1, 2, 5 e 7, aí do livro de vocês, do volume 2, né, ali que estão entre as páginas 50 e 51, e também lá no livro de atividades, entre as páginas 26 e 30, façam pelo menos aí as questões 15, 20, 22 e 25, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos aí de um assunto extremamente importante, então assistam de novo, quantas vezes for necessário essa aula, leiam com bastante atenção lá, né, o livro de vocês, pratiquem, né, resolvam essas questões, assistam lá a live de revisão, tirem todas as dúvidas de vocês, porque esse realmente é um assunto que vocês precisam saber, é um assunto aí bem importante envolvendo a função quadrática. Ok? Então, grande abraço aí para vocês, bons estudos, continuem firmes, continuem bens, mantenham-se saudáveis. Grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau!